Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Quando a gente fala de transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão, falamos de algo muito mais profundo do que questões com comida. Falamos de sofrimento, de controle, de vazio e de uma relação distorcida com o próprio corpo. Sim, e esse sofrimento é cada vez mais comum. Vivemos numa época em que o corpo magro virou símbolo de valor, sucesso e autocontrole. O culto à performance e à estética criam um terreno fértil para que a alma adoeça tentando caber em padrões. E o que são os transtornos alimentares? O DSM define transtornos alimentares da seguinte forma: são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial. Tem vários tipos: transtorno de ruminação, transtorno alimentar evitativo. Mas vamos descrever dois tipos principais: anorexia nervosa e bulimia nervosa. Vamos falar também da visão junguiana sobre a obesidade. Mas é importante frisar que nem a OMS, nem o DSM enquadram a obesidade como um transtorno mental, mas sim como uma doença crônica e metabólica. Porém, como ela tem muito impacto em questões de saúde mental, vamos trazer algumas questões sobre isso também. E para além da definição clínica de todas essas condições, há uma dor simbólica, um corpo que deixa de ser casa e passa a ser prisão. E é nesse ponto que a psicologia junguiana traz uma lente essencial. O que o corpo está tentando dizer? E o que a psicologia tem com isso? Uma das mais importantes referências na psicologia junguiana sobre esse assunto é a autora Marion Woodman. É interessante destacar que a autora também teve anorexia. Então, como dizem, ela tem lugar de fala. Ela tem duas obras principais sobre o assunto. Vamos falar mais desses dois livros depois no nosso videocast. Se você ficou curioso, então vai lá no site psicologiajung.com.br, conhece o nosso projeto do videocast Junguiando, que é onde a gente aprofunda os temas que nós conversamos aqui no podcast e trazendo muito mais referências inclusive. Voltando ao assunto de hoje, a psicologia analítica sempre vai buscar olhar para quê do sintoma. Então, para além da questão biológica nesses transtornos, é importante olharmos a dimensão simbólica. Como falamos em outros episódios, os sintomas sempre comunicam o sofrimento de uma psique e busca transformação. Eles são uma forma do inconsciente se expressar e chamar a atenção para a necessidade de integrar conteúdos conscientes à consciência. Não é diferente no caso dos transtornos alimentares, como anorexia e bulimia nervosa. Antes de falarmos então aí da visão junguiana, vamos ver lá o que o DSM-5 fala sobre esses dois transtornos principais aí que a gente falou, que é o episódio de hoje, que é anorexia nervosa e bulimia nervosa. Então vamos lá, sobre a anorexia. A anorexia nervosa, ela tem 3 características essenciais. Primeiro,
uma restrição persistente da ingesta calórica, então a pessoa, né, vai se restringir aí no que ela come, vai se preocupar com calorias, vai olhar embalagens, né, vai ter muita... Hoje em dia tá na moda falar hiperfoco, mas vou usar a palavra que vai ter um hiperfoco nisso, digamos, né? Ela fica muito preocupada com isso. Tem o medo intenso de ganhar peso, de engordar, ou, né, um comportamento persistente que interfere aí no ganho de peso. E uma perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma. O indivíduo, ele mantém um peso corporal abaixo daquele que é minimamente normal, aí para a idade, para o gênero, né? Mas mesmo assim, a pessoa pode estar super magra, ela olha no espelho e vai se ver gorda, né? Então, pessoas que têm anorexia nervosa, elas costumam ter uma percepção distorcida, né, do próprio corpo. Algumas pessoas vão se ver acima do peso, mesmo estando, assim, visivelmente magras. Outras até reconhecem que estão magras, mas vão fixar a preocupação delas em partes específicas, né? Isso é muito comum, principalmente nas mulheres, né? A anorexia, né, nervosa, ela é mais comum, na verdade, nas mulheres. Até por conta da nossa sociedade, né, machista, que também tem essa questão que a gente não pode ignorar, né, do quanto as mulheres sofrem com a pressão aí da estética, enfim. E aí algumas mulheres, como eu falei, né, elas talvez vão se achar magra, mas elas vão ficar preocupadas com, meu braço tá muito grande, meu bumbum, meu quadril, enfim, minha barriga, né. Ela vai olhar para essas pequenas partes, digamos assim. Mas hoje em dia, com essa questão da sociedade da imagem, né, do Instagram e tudo, a gente vê que isso foi tomando proporções maiores. Você vê que a pessoa, para ser, por exemplo, um diretor, um gerente, um líder numa empresa, muitas vezes ele também é considerado pela aparência. Não, você não reflete a imagem que a nossa empresa quer passar, né? Então, se você tem uma barriga, ou se você é muito baixo, ou se você é mais isso ou mais aquilo, você não está no padrão daquilo que a gente quer mostrar para o mundo, de ser saudável, de ser... Porque está associando sempre, né, o peso, a imagem com saúde. E o que não tem nada a ver, né? Muitas vezes está completamente distorcida essa ideia. Sim. É bem sério isso. E aí é comum, né, inclusive dessas pessoas que têm anorexia nervosa, algumas estratégias aí extremamente obsessivas para avaliar o corpo, né? Por exemplo, se pesar várias vezes no dia, ficar medindo, né, ali com uma fita métrica algumas partes do corpo, enfim, ficar repetidamente ali se observando no espelho. Aí, adivinha, né? A autoestima dessas pessoas tá fortemente ligada à forma física e ao peso, né? Ela acha que isso resume quem ela é, né? Uhum. E aí, em geral, a perda de peso é interpretada como um sinal de força, autocontrole, sucesso, né? Isso é o perigo. Exato. Enquanto o ganho de peso, por exemplo, vai ser vivido como um fracasso e uma perda de valor pessoal, né? E às vezes não é nem o ganho de peso, né? A pessoa sair daquela dieta super restritiva é visto como uma falha, como uma fraqueza. Então, às vezes, eu sou péssima. Tu já tem um efeito destruidor, mesmo que ela não tenha ganho peso. Muito. E aí, mesmo quando essas pessoas percebem que estão muito magras, muitas vezes elas não vão reconhecer a gravidade médica e emocional da desnutrição. Uhum. Aliás, na maioria dos casos, quem procura ajuda para a pessoa com anorexia são os familiares, né? Após perceberem, né, uma perda de peso acentuada ou a dificuldade de ganhar peso, enfim. Quando o próprio paciente busca atendimento, geralmente é por causa do sofrimento físico e emocional da desnutrição. É raro que alguém com anorexia se queixe do emagrecimento em si, né? Pelo contrário, muitas vezes, como a gente falou, isso vai ser sucesso. Muitas vezes, então, a negação do problema ou até uma falta de percepção, né, sobre a gravidade, né, da situação. Por isso que é essencial considerar também o relato de familiares, de pessoas próximas, até para compreender melhor a evolução do quadro. Porque, de repente, só com a anamnese ali com o paciente, talvez ele não vai trazer tanto, porque ele vai estar com a visão distorcida, né? Exatamente. Porque é uma das características dessa doença, principalmente, né, da anorexia, é essa autoimagem muito distorcida. Então, a pessoa se vê como... Ela acha que ela tá bem. Só quem tá de fora, né, que vive, que percebe o quanto aquilo tá fora do saudável, né, o quanto aquilo tá ruim. Muito. E sobre a bulimia? Bom, tem 3 aspectos essenciais na bulimia nervosa. Episódios recorrentes de compulsão alimentar, ou seja, comer. Tudo que vê pela frente, não importa às vezes nem o que está comendo.
comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes para impedir o ganho de peso e autoavaliação indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporais. Então, um episódio de compulsão alimentar acontece quando a pessoa consome, em um curto espaço de tempo, uma quantidade de comida muito maior do que a maioria das pessoas comeria nas mesmas circunstâncias. A pessoa muitas vezes identifica, né, que ela está em compulsão alimentar. Ela come uma coisa, ela come outra, ela nem percebe se o sabor do que ela está comendo. Ela vai consumindo grandes quantidades e parece que aquilo nunca é suficiente. Para ser considerado um episódio de fato, é necessário que haja também uma sensação de perda de controle. A pessoa sente que não consegue parar de comer ou evitar começar a comer porque ela sabe que ela não vai conseguir parar. Muitas vezes a pessoa descreve essa experiência como se ela tivesse desligada de si mesmo ou num estado meio de transe, sabe? Quase dissociativo, durante ou após o episódio de compulsão. As pessoas com bulimia nervosa geralmente sentem vergonha dos seus comportamentos alimentares e elas tentam esconder. A crise de compulsão costuma acontecer em segredo. Elas seguem comendo até que se sintam extremamente cheios, chegam a sentir dor. E aí, quando começa a dor, aí é que para a compulsão. O que normalmente desencadeia esses episódios são emoções negativas, né? Tipo ansiedade, tristeza, culpa, além das situações de estresse. Restrições alimentares rígidas, por exemplo, a pessoa faz uma dieta muito rígida, ela vai lá para um extremo, aí cai no outro, que é o extremo da compulsão. As situações de insatisfação com o corpo ou tédio, né? Eu tento tanto fazer dieta e olha só, não serviu para nada, que se dane, e aí isso pode desencadear um episódio de compulsão. E embora, assim, a compulsão traga um alívio momentâneo, ela é geralmente seguida de culpa e autocrítica. Então não é aquela coisa leve do tipo, ai, esse pudim tava tão gostoso que eu comi bastante e beleza, tô bem com isso, né? Como uma pessoa que comeu a mais num domingo depois do almoço. Não é assim. Sempre vem, né, com esse sentimento, na verdade, de nossa, autocrítica, e depois a pessoa fica se sentindo, né, a pior pessoa do mundo, de muita culpa. Então, outro ponto essencial da bulimia é o uso repetido de comportamentos compensatórios e inadequados, que são conhecidos como purgação, para evitar o ganho de peso. O método mais comum, que a gente sabe, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, é o vômito autoinduzido. Põe o dedo na garganta. Mas também podem ocorrer o uso excessivo de laxantes, jejuns prolongados para compensar, ou exercícios em excesso. Uhum. A Marion Woodman, né, que tem esses livros que a gente falou sobre o tema, ela compreende essas patologias, então, como expressões simbólicas da ferida do feminino, uma desconexão com a alma, ou com a ânima, né, que é o feminino arquetípico aí, resultando em uma busca incessante por perfeição. Desta forma, né, na perspectiva dessa autora, os transtornos alimentares, eles representam uma busca pelo controle e pela perfeição, que surge quando o lado feminino instintivo, natural, é reprimido por ideais culturais, patriarcais. Ela tem uma visão muito interessante sobre a conexão, né, corpo-psique. Ela enfatiza que o corpo é um campo sagrado de conhecimento e cura. E os sintomas físicos, como os distúrbios alimentares, são expressões simbólicas da alma. Ela diz que essas mulheres não estão lutando contra a comida, estão lutando contra o corpo, contra a encarnação, né, o estar na carne, contra o sentir. Isso é muito profundo, né, Mayara? A Marion Woodman entende o corpo como o local onde o feminino encarna. É o princípio do ser, da intuição, da entrega, da fluidez, daquilo que a gente tem de mais feminino, mais material. Quando essa dimensão do corpo ela é reprimida,
numa cultura patriarcal que valoriza o fazer, o controle, a razão, o corpo vira assim um campo de batalha. A anorexia, por exemplo, pode ser vista como uma tentativa inconsciente de se libertar da matéria, da carne, da dor de existir. É um movimento espiritualizado, mas distorcido. O espírito tenta ascender, né, negligenciar a carne para valorizar o espírito. Mas é às custas da própria vida, o que é muito contraditório. Essa sensação de que estou no controle das minhas vontades e, ao mesmo tempo, estou destruindo a minha própria vida. Já a bulimia, ela reflete o ciclo de devorar e expelir. É uma busca desesperada para preencher aquele vazio e depois se punir por ter se entregado para isso. E a obesidade, muitas vezes, ela representa uma tentativa de criar uma couraça, uma proteção contra o mundo invasivo, uma defesa também contra o sentir. O corpo vira uma armadura, né? Exatamente, essa imagem que eu ia comentar. É como se o corpo virasse uma armadura contra, né, então o acúmulo ali, né, de gordura, enfim, o sobrepeso vai ser para não entrar em contato com muitas coisas, né, e se proteger do mundo de alguma forma. A Marion Woodman fala disso, né? Se eu ficar desse jeito, ninguém vai me olhar, ninguém vai me ver e eu posso continuar existindo sem ninguém me notar. Quando a pessoa, por alguma razão, perde peso, começa a aparecer e se tornar mais visível para o mundo, mais espontânea, mais livre, ela se sente assustada, né? E tenta recuar, voltando à forma anterior. Por isso que até aquele famoso efeito sanfona, né? Só fica lá e cá, volta a engordar, enfim. Portanto, os sintomas, né, desses transtornos alimentares todos que a gente comentou, eles são um chamado para individuação, né? E a aceitação do verdadeiro eu, inclusive os aspectos sombrios e instintivos, como todos os transtornos que a gente tem falado ao longo dessa temporada, né? Sempre vai ser um chamado do inconsciente. ah, claro que não são fáceis, não são agradáveis todos esses sintomas, todos esses transtornos, mas eles são a possibilidade que aquela psique encontrou, né, de buscar ali, de provocar a pessoa para buscar a sua individuação. E esses transtornos, eles, por estarem ligados ao feminino, eles têm uma ferida no complexo materno. Então, vai ter ali uma questão que precisa ser cuidada em relação ao materno. Não que a culpa é da mãe, né? Deixando claro, Vamos deixar duas claro. mães. Mas é como aquela relação com a mãe foi assimilada e como foi possível nutrir ou não nutrir. Nutrir em excesso ou em falta. A palavra-chave é essa, né, Dani? Nutrir. Como isso está muito ligado ao complexo com a mãe, né, a questão da nutrição, com o arquétipo aí materno, é essa questão que na terapia vai ser olhada, né, que vai ser ressignificada. Muito bom. E aí, como que a gente cuida disso, então? Bom, na terapia junguiana, o primeiro passo é escutar o corpo, né? O corpo é um símbolo, as reações simbólicas dos sintomas. E perguntar, o que essa relação com a comida está tentando me dizer? O que está sendo reprimido, negado, controlado? O que eu estou tentando controlar? Exato. E aí a gente vai trabalhar para que a paciente possa se reconectar com o sentir, com a dimensão simbólica do corpo, com o feminino interior que foi perdido, né? E aí a análise dos sonhos, claro, né, junguianos aqui, é muito importante nesse processo, porque os sonhos, eles vão trazer imagens que ajudam a psique a se expressar, né, o que está sendo sufocado. Tá. E assim, é essencial que o tratamento dos transtornos alimentares seja multidisciplinar. Então, é importante que tenha um acompanhamento médico. E aí, às vezes, várias especialidades médicas. Nutricional, psiquiátrico. A medicação pode ajudar a estabilizar o corpo para o trabalho simbólico ser possível. E, mais do que a cura, na verdade, é esse reencontro com o sentido. É a alma voltar a habitar e respirar no corpo. Porque não adianta a gente passar por aquela situação e achar que está tudo resolvido, porque isso tende a voltar. A gente pode pensar que esse transtorno,
ele é algo que precisa ser cuidado a vida inteira. Ele pode não se manifestar nunca mais, mas a gente precisa estar atento, porque essa ferida pode reabrir. Isso. Já vi isso, inclusive, acontecer em alguns casos. A pessoa passa por aquilo numa fase, parece que, entre aspas, melhora, some. Em outro momento da vida, volta. Já vi isso Precisa acontecer. estar sempre atento. Uhum. E nas dicas, um filme que toca profundamente esse tema é um filme assim, tem dica pra quem sofre desse transtorno, veja, mas veja com cautela. Avalie primeiro, eu acho, se você vai conseguir, porque ele é um filme pesado, assim, é um filme muito bom, mas é um filme pesado. É o mínimo pra viver. Então, se você sentir que você não tá muito bem ainda, tá um pouco sensível e você sofre com anorexia, bulimia, enfim, recomendo até que talvez não assista. Mas se você só tem curiosidade, não tem nenhum desses transtornos, fica a dica aqui, porque é um filme muito bom. Que é o mínimo pra viver. Tá na Netflix. E ele mostra o quanto o transtorno não é só sobre peso, né? Mas sobre o vazio e a desconexão. E claro, né, tem esse livro que inclusive é o que a gente falou, né, que a gente vai usamos aqui, mas vamos usar principalmente no videocast, que é A Coruja é Filha do Padeiro, que é um livro muito bom, que fala sobre obesidade, sobre anorexia. É um mergulho aí na alma mesmo, né, do sintoma. É muito bom esse livro da Marion Woodman também. E o nome é curioso, né? Mas ela explica no começo do livro porquê a gente entende o porquê do nome, então procurem lá, é muito legal. E esse filme é muito, muito tocante, né? E a gente vai ver ali um monte de exemplos muito vívidos sobre como esse transtorno ele cria, é uma amálgama, né? Vai criando uma mistura de situações físicas e emocionais. E o desenrolar do filme é muito interessante, né? O fim do filme é muito interessante. Vale a pena ir para quem estiver preparado para assistir. O que isso significa para você? Muito bom. E na nossa parte artística, que o que isso significa para você? Pesquisando lá, eu encontrei essa música da banda Silverchair. Eu não sabia, o vocalista, que foi a pessoa que fez a música, e chama Anna Song, Open Fire, canção da Ana, né? Ele tinha anorexia. E aí ele escreveu essa música pra anorexia dele. Tanto que Anna Song, na verdade, Ana é o meio que o apelido, né, da anorexia. E é uma gíria, né? E aí ele escreveu, então, Anna Song. Vou fazer a tradução aqui. Por favor, morra, Ana. Enquanto você estiver aqui, não estaremos. Você faz o som do riso e as unhas afiadas parecem mais macias. E eu preciso de você agora de alguma forma. E eu preciso de você agora de alguma forma. Abra fogo contra as necessidades projetadas. De joelhos por você. Abra fogo em meus desejos de joelhos. O que eu preciso de você? Imagine concurso. Na minha cabeça a carne parece mais espessa. Rasgos de lixa corroem o filme. E eu preciso de você agora de alguma forma. E eu preciso de você agora de alguma forma. Abra fogo contra as necessidades projetadas, de joelhos por você. Abra fogo em meus desejos de joelhos, o que eu preciso de você. E você é minha obsessão. Eu te amo até os ossos, e Ana destrói sua vida. Como uma vida de anorexia, abra fogo contra a necessidade projetada, de joelhos por você. Abra fogo em meus desejos de joelhos. O que eu preciso de você. Abrir fogo contra minhas necessidades projetadas. E abra fogo contra as necessidades projetadas, de joelhos por você. É pesada, principalmente a gente sabendo que é real, né? Que eles tinham tudo isso. Com certeza. Esse foi mais um podcast Jungiando. Mande suas mensagens, mande suas sugestões no nosso e-mail, podcastjungiando@gmail.com. Visite lá a nossa
rede social, Instagram, que é o @Instituto Jungiando. E não deixe de conferir o nosso videocast, está no site psicologiajung.com.br. A gente conta com você no próximo episódio e até a volta. Até lá!